Premissas da Carta de Serviços. O foco é o cidadão. Então, nós, como o setor público, tem o dever de atender às expectativas e às necessidades do cidadão, né? É obrigação do setor público fornecer serviços com qualidade para o cidadão. E a indução do controle social. Finalidades da Carta: divulgar os serviços prestados pelas organizações com os seus compromissos de atendimento, para que sejam amplamente conhecidos pela sociedade. Vejam bem, a Carta de Serviços não é apenas divulgar isso aqui, os serviços prestados, com as informações referentes a esses serviços, como obter esses serviços. Ela precisa constar os compromissos da organização com esse atendimento. Esses compromissos, eles se constituem nos padrões de qualidade, são os referenciais da organização para com o cidadão. É o meio que a organização tem para se relacionar com o cidadão. Então, quando a organização ela se compromete em cumprir um prazo que foi divulgado na Carta de Serviços para a obtenção de um tal serviço, ela tem que cumprir. Se ela não cumprir aquele prazo, por conta da pessoa, do prestador de serviços, o cidadão ele pode, a partir daí, ele cobrar esse compromisso divulgado na Carta de Serviços pela organização. Fortalecer a confiança e a credibilidade da sociedade na administração pública quando esta percebe uma melhora contínua em sua eficiência e eficácia. E assim garantir o direito dos cidadãos para receber serviços conforme ele espera, conforme a sua expectativa. Benefícios da Carta de Serviços. Ajustar a atuação do setor público às expectativas do cidadão. Então, para o cidadão usuário dos serviços públicos, para o GES-Pública, cidadão usuário são pessoas jurídica e ou pessoa física. O decreto da Carta de Serviços estabelecer a Carta de Serviços para o cidadão. O GES-Pública e organizações federais. A metodologia da Carta é disponibilizada pelo GES-Pública. O GES-Pública, ele atende a todas as organizações de todas as esferas e poderes. Então, nós sugerimos também que a Carta de Serviços ela seja elaborada tanto para organizações da esfera federal, estadual, municipal, como vocês vão ver mais à frente, nós já temos também organizações municipais e estaduais que já divulgaram a Carta de Serviços. Então, cidadão usuário, na metodologia da Carta, tanto pode ser o cidadão, a pessoa física, como pessoa jurídica. E o benefício é conhecer os serviços e os requisitos antes de procurar a organização. Praticar o controle social e o exercício da cidadania. Para a organização, legitimar sua imagem perante a sociedade, otimizar processos. Na organização também serão beneficiados os servidores da organização, por conta, quando trabalharem seus processos de trabalho, principalmente. A sociedade, maior credibilidade em relação à administração pública e maior visibilidade dos serviços públicos. Público-alvo da Carta de Serviços, cidadãos usuários que demandam e utilizam os serviços. E quem deve implantar a Carta, como eu já disse, qualquer órgão e entidade da administração pública federal, estadual, municipal do Distrito Federal. O processo de elaboração da Carta são duas etapas. A primeira é constituir uma equipe de trabalho e a segunda é elaborar o plano de ação. O papel mais importante da equipe de trabalho é despertar o interesse em todos os servidores da organização para a prestação de serviços conforme os compromissos com o atendimento que serão divulgados. A equipe ela não vai poder trabalhar sozinha. Se ela elaborar a carta, está pronta aqui a minha carta, chega lá na recepção ou em qualquer outra unidade que presta o atendimento ao público e falar aqui é a carta de serviço da nossa organização. A partir de hoje, você vai prestar seus serviços
dessa forma. Se a pessoa que está lá na ponta não for envolvida nesse trabalho, se ele não quiser, ele não vai prestar esse serviço, ele não vai prestar esse atendimento no prazo estabelecido. Então, é importantíssimo o envolvimento de todos os servidores. Eles têm que conhecer a importância desse trabalho e serem sensibilizados para agir em conformidade do que foi publicado na Carta de Serviços. Fazer suas atividades de acordo com o que foi divulgado. E elaborar o plano de ação. Então, nós sugerimos no guia de elaboração da Carta de Serviço que a equipe ela passe por 10 passos, 10 ações. A primeira coisa que a organização vai fazer ao elaborar a sua carta é identificar, no âmbito da organização, quais as unidades que deverão, nesse momento, publicar a Carta de Serviços. Depois, ela vai identificar os serviços prestados por essas unidades, identificar os tempos e prazos atuais para a obtenção desses serviços. Nessa ação 3, é importante, no momento que a equipe está passando por essa ação, chamar a pessoa que executa o serviço. Às vezes já tem um manual de procedimento, uma norma, que você tem que executar aquele serviço em 3 horas, mas a pessoa que está executando, ele consegue fazer em menos tempo, em 2 horas. Então, é importante a participação dele, às vezes até aumentar esse tempo, para que o serviço aconteça, seja entregue para o cidadão com qualidade. Então, tem que envolver as pessoas aqui nessas ações, identificar as informações de acesso, documentos, requisitos para obter o serviço, horários, contatos. Vejam bem, todas as nossas organizações, nós já temos essas informações. Então, nós já temos, acontece que algumas estão dispersas. Então, o trabalho da Carta de Serviços é trabalhar essas informações e colocá-las de uma forma mais padronizada, com uma linguagem mais acessível, que ela chegue mais rapidamente para o cidadão. Identificar mecanismos de comunicação com os usuários, estabelecer compromissos com atendimento para os serviços identificados. Na Carta de Serviços, nem todos os serviços, a organização ela consegue estabelecer os compromissos. Tá? Mas isso já é numa segunda etapa que a gente vai detalhar mais quando da elaboração da carta.